Olá, vamos lá para mais um programa Saúde e Bem-Estar do canal Viver Brasil. Hoje eu estou com dois colegas que trabalham comigo lá na Rede Mater Dei de Saúde e o tema hoje é oncologia. Lembrando que o nosso programa passa no canal 9 ou no 527 da Claro Net TV e também no YouTube. Queria apresentar meus dois colegas, Dr. Paulo Henrique e doutora Cristina. O Paulo, ele é oncologista clínico, professor, doutor e mestre pela UFMG. A doutora Cristina Pirfo tem graduação na UFMG e ela é membro da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica e médica oncologista também no Hospital da Rede Mater Dei. Oncologia, eu vou falar assim, é um tema que gera um frio na barriga. Então eu vou começar perguntando para eles, por quê? Por que vocês escolheram a oncologia? Como que foi esse processo da decisão? Cristina, como que foi essa história que você chegou na oncologia? Primeiro eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui para a gente falar de um tema tão importante que é a minha maior paixão. É difícil dizer, Érica, o que leva a gente a escolher uma especialidade. Eu já me fiz essa pergunta várias vezes, mas é uma doença que instiga muito a gente, é uma doença muito complexa, é uma doença muito... os mecanismos não estão totalmente esclarecidos, é uma doença que assusta, então é uma doença que eu sinto muito entusiasmada de estudar, de aprender. Então me desafia, eu acredito que eu goste das coisas que me desafiam. Então, desafio a gente costuma abraçar alguns desafios, né? Ao invés de repulsar aquilo que desafia, às vezes a gente abraça e vai em frente, né? E o cuidado do paciente oncológico é um vínculo que a gente tem com o paciente que não tem outra especialidade que a gente tem um vínculo tão grande. É uma especialidade, né, em que tudo acontece de forma rápida, os pacientes têm uma doença tão grave e eu sinto muita satisfação de poder ajudá-los nesse momento. Isso é muito bom. E você, Paulo, como você foi parar na oncologia? Muito bem, eu também agradeço a oportunidade de estar aqui e falar de oncologia, né, que é um tema tão relevante e tão importante a gente, né, conversar e desmistificar algumas questões aí, né? A oncologia, na verdade, me escolheu, né? Assim, a gente lidar com o sofrimento humano, né? Em todas as suas esferas. Então, a gente vê, né, que muito disso vem de alguma doença e o câncer impacta muito, tanto o paciente quanto a família. Então, ao mesmo tempo que a gente está junto nesse elo, né, com essa relação, esse vínculo tão bom, igual a Cristina falou, e tão forte, a gente também está lidando com o que há de mais moderno na medicina, né, que é uma ciência que avança, né, com caminhos bem acelerados mesmo. E é muito bom estar nesse caminho. E uma especialidade com alto grau de investimento, mas nos preocupa muito os dados epidemiológicos. Porque a gente tem, de um lado da balança, um alto grau de investimento, mas ainda a gente tem um alto índice de diagnóstico, né? A gente percebe que com os fatores de risco, nós vamos comentar daqui a pouco, né? A gente não consegue frear. É uma doença que ainda avança. Os dados epidemiológicos assustam, né, Paulo? Sim. Chama muita atenção essa magnitude dos números que envolvem a oncologia, né? Então, para você ter ideia, né, são 20 milhões de novos casos por ano no mundo e as projeções são que para 2030 chegar a 30 milhões. E a mortalidade também é muito alta ainda, né? Então, em torno de 8, 9 milhões e vai aumentar para 13 milhões. Então, assim, são dados que realmente assustam, chamam muito a nossa atenção e exigem de nós mudanças de atitudes para a gente realmente controlar e mudar esse cenário. Só no Brasil, os dados do INCA, né, que é o Instituto Nacional do Câncer, eles projetam em torno de 700 mil casos, novos casos por ano. Então, isso realmente mostra para a gente que a gente vai estar lidando com algum paciente oncológico, seja dentro da nossa família, alguma pessoa próxima, e a gente tem que saber, então, falar sobre isso para a gente saber lidar com essa doença e também controlar os fatores de risco e todas as medidas que a gente pode fazer com que a gente viva um pouco melhor e com menos risco dessa doença. A oncologia, ela deixa de ser uma especialidade isolada, ela comunica com várias outras especialidades. Eu sou clínica médica, minha formação, né, especialidade em clínica médica e cardiologia. E muitas vezes convivo com esse paciente o mesmo paciente tratando vários diagnósticos, porque eventualmente esse paciente vai ter o contato com um tratamento oncológico em algum momento da vida. E tem alguns grupos, né, Cristina, que tem maior risco de ter câncer ou não. Quem são? Quem são esses pacientes que têm que ficar de orelha em pé quando a gente fala em rastreio oncológico, pesquisa para diagnóstico? Érica, então foi muito bom você ter tocado nesse ponto, porque a maioria das pessoas acha que o câncer é uma doença hereditária. E não é. De cada 10 pacientes com câncer, um vai ter um fator hereditário, ou seja, que ele herdou da família, do pai, da mãe. E pouco, né? Você vê, 700 mil novos casos por ano.
1 em cada 10 que é só fator genético, né? Isso, que é fator genético hereditário. Hereditário. Os outros 9 em 10 a doença vai ser causada por fatores externos, ambientais. E todas essas interfaces que a oncologia faz com as outras especialidades é justamente porque vários fatores de risco vão ser comuns. Então, para você como cardiologista, a obesidade, o tabagismo, a inatividade física, né, má alimentação, né, fatores ali, síndrome metabólica, todos os fatores que vão ser risco para o coração são também risco para câncer. E a gente tem que ter uma certa agressividade para tratar disso e falar disso, explicar, porque são os fatores de risco modificáveis. Alguns que você consegue mudar ao longo da vida para minimizar o desfecho, minimizar o risco, né? Isso. E aí, quando a gente tem essa informação, a gente dá poder para a pessoa poder mudar o estilo de vida dela. Ela tem a oportunidade, né, de fazer diferente, né, de mudar a trajetória. Às vezes traçado por um fator genético. E aí os fatores modificados, você consegue intervir nisso, às vezes você muda o percurso da vida do paciente, né? Então, não é uma condenação que você herdou um traço ali. E eu acho isso muito importante para chamar todo mundo para a responsabilidade. É muito difícil a gente mudar o estilo de vida, é difícil a gente incorporar hábitos que são difíceis, exige disciplina da gente, então uma boa alimentação, técnicas de higiene mental, atividade física, né, a gente interromper o cigarro, diminuir ou interromper o hábito de bebida alcoólica. Então, são medidas que são difíceis, exige uma disciplina nossa, mas poucas pessoas têm essa noção real do quanto que isso impacta no câncer. Então, eu acredito que a nossa conversa aqui, né, para esclarecer, para trazer as pessoas para a responsabilidade, eu acho muito importante. Do que a gente ficar só falando de quem que são as pessoas em risco, somos todos nós. Inclusive, nós temos visto cada vez mais aumentar a incidência de câncer em pacientes jovens. E quando eu falo jovens, eu falo abaixo de 50 anos, como nunca se viu. Eu nunca tive tantos pacientes abaixo de 50 como hoje, atualmente. E nós temos todos estabelecidos, né, os critérios de rastreio, então, para as mulheres, a mamografia, né, a partir dos 40 anos, para os homens, o PSA, a partir dos 40 ou 45, né, vão depender de fatores de risco, né, mas falando em termos gerais, né, a colonoscopia, que inclusive desceu a idade, era antes 50 anos, hoje é 45, e eu vou te dizer que eu peço para muito paciente com 40 anos. Eu mesma comecei a fazer bastante antes. E então a gente tem alguns métodos de rastreio também para pessoas que têm história familiar, mas o que eu penso é que a população em risco somos todos nós. E o objetivo do rastreio precoce é justamente tentar diminuir essa estatística, né? Usar o arsenal que a gente tem de diagnóstico, de exame, de propedêutica, tudo que a gente tem de mais avançado ao nosso favor, fazer o diagnóstico cada vez mais precoce. Né, Paulo? Como é que você vê você acha que... Porque tem muita gente que fala que é melhor não fazer exame, não descobrir o que tem. E o nosso objetivo aqui é justamente o contrário, né? É buscar um diagnóstico precoce, um tratamento mais precoce. Como é que você vê essa história toda? Então, todas as medidas de rastreamento, a gente está tentando antecipar o diagnóstico, principalmente naquelas fases avançadas em que o paciente já não teria tantas chances assim, de tratamento e de cura. O câncer é a segunda causa de morte na nossa população. Então, assim, a gente está lidando com uma doença muito prevalente. Então, a gente vai seguir grupos específicos, idades específicas, buscando identificar aquele risco maior, ou então aquele diagnóstico precoce, né, que está em estágios iniciais, estágios que não deram sintomas ainda, que são medidas que a gente consegue atuar e muitas vezes alterar o curso clínico aí dessa evolução. Então, é uma medida extremamente importante. A gente discute, né, porque em cada país, né, cada população é uma indicação diferente para o rastreamento, depende da prevalência da doença em cada grupo, depende de como que é o acesso da população ao serviço de saúde. Então não é uma coisa tão simples, mas temos recomendações bem precisas e o mais importante também tem mudado isso, né? A doutora Cristina comentou sobre a questão da mudança do rastreio em população de câncer coloretal, né, para baixo de 50 anos, agora 45. Assim também nós tivemos uma grande mudança agora recente, o Ministério da Saúde já aprovou o rastreamento em câncer de pulmão. Ainda é uma doença que a gente sabe pouco, né, sobre o rastreamento, mas aqueles pacientes que têm uma
uma carga tabágica alta, geralmente mais de 20 anos fumando, um maço por dia, aí, são pacientes que têm tanto risco de câncer de pulmão, então agora a gente muda um pouquinho esse critério, fazer uma tomografia com uma baixa dose de radiação todo ano, para a gente então acompanhar esses pacientes, identificar nódulos que podem se transformar em câncer e atuar nisso. Atuar no nódulo precoce, né? Assim como na colonoscopia, Exato. aquele pólipo que você já ouviu falar que teve retirada, faz parte desse rastreio precoce e já o tratamento, né, com a retirada do pólipo, né? E é isso que muda, né? É uma das grandes ferramentas que a gente tem para mudar essa realidade em relação ao câncer. Então a gente tem, por exemplo, países que a gente tem um declínio de mortalidade em vários tumores. Então a gente tem que realmente trazer isso para a gente e mudar essa realidade. É interessante, né, que a gente falou de rastreio, de fazer exames e tudo, mas nada muda a questão de adotar novos hábitos, né? E aí a Cristina citou muito a questão do tabagismo, né? Então a gente sabe que é uma epidemia, né? A gente precisa ser combatida, é a principal causa de morte modificável no Brasil e no mundo. Nós tivemos grandes avanços nas políticas públicas aí para conter o tabagismo, mas ainda assim a gente tem um percentual muito grande da população fumando. E a gente sabe que ela está mais de 80% dos pacientes com câncer de pulmão estão associados ao tabagismo e 1 a cada 5 pacientes que morrem de câncer é por câncer de pulmão. Então a gente sabe que a gente vai lidando com controlando esses fatores de risco, a gente vai realmente ter uma mudança significativa nesse cenário. O próprio tabagismo, muitas pessoas se preocupam com o tabagismo em relação ao enfisema pulmonar e esquecem câncer de boca, câncer de laringe, câncer cervical, o próprio câncer de pulmão. E é interessante esse investimento, né, de como saúde pública e também da privada, de rastrear cada vez mais precoce. A Cristina tem uma experiência muito forte na parte feminina e na parte urológica. Eu tenho certeza que muitos homens têm essa dúvida. O toque retal é indispensável para o rastreio de câncer de próstata, Cristina? Oi, você tocou num ponto de extremo debate, porque a gente vê alguns grupos se posicionando a favor do toque retal e alguns outros grupos não priorizando tanto. Mas vamos falar de regra e não de exceção. Eu considero sim o toque retal fundamental, mesmo com a resistência de todos os homens, porque eu penso que todas as ferramentas que a gente puder agrupar para aumentar o diagnóstico, e principalmente como o Paulo Henrique falou, o diagnóstico precoce, você tá abrangendo um número maior de possibilidades diagnósticas. Essa questão do câncer de próstata, ela foi muito debatida, porque mais ou menos 80% dos pacientes com câncer de próstata têm uma doença de curso mais indolente. Então, 20% que vão ter uma doença mais agressiva. Chegou a ponto de, alguns anos atrás, nos Estados Unidos, um grande grupo de prevenção de doenças, que é o US Preventive Task Force, chegar a abolir a recomendação de testar, não é nem toque retal, testar o PSA nos homens. E o que aconteceu foi que houve um aumento muito grande de casos de câncer diagnosticados em fase metastática e um aumento da mortalidade por câncer de próstata. E aí voltou atrás, agora eles recomendam o rastreio. Então a medicina é uma ciência é uma ciência em construção. Né? Quanto mais dados você tem para montar o seu quebra-cabeça, mais assertivo fica o diagnóstico, o tratamento, né? Exatamente. Então, assim, a gente combina PSA, toque retal, um exame de imagem, aquilo que for preciso para você ser mais precoce mesmo, né? Eu defendo. Então, tudo que a gente pode... Eu não recuo nessa questão do toque retal, não. Uma coisa que chama atenção, né, é exatamente isso, porque são populações diferentes. Então, a nossa população, nós temos algumas barreiras culturais, né, de acesso à saúde do homem, por exemplo. Então, alguma barreira de acesso a exames de imagem, principalmente em setor, né, em serviço público. Então, nem sempre o paciente que está começando a sentir alguma coisa vai ser tão fácil ele chegar ao diagnóstico. Então, o rastreio nas populações é extremamente importante. E associando, combinando as duas técnicas, né, aumenta mais ainda essa chance de identificar alguma suspeita e ir atrás, né, e continuar com essa investigação toda. Então, eu também acredito que nossa população é importante isso ainda. E acaba sendo também, né, a importância do programa, falar sobre isso também para conscientizar, às vezes, colegas médicos, porque muitos desses pacientes têm contato com outra especialidade. Na ginecologia isso é mais forte, mas às vezes o clínico geral, o cardiologista, o gastro, as outras especialidades, lembrar, se o seu paciente fuma, lembrar do rastreio de câncer de pulmão, se já está na faixa etária que está indicado o rastreio de câncer de intestino, né, identificar o momento para fazer essa investigação, né? Isso, a nossa oncologia, né, nós oncologistas, muitas vezes somos o produto final, o paciente só vai na gente após o diagnóstico. Então essas campanhas que a gente faz, né, habitualmente junto com nossos colegas mesmo,
dessa conscientização da importância, porque às vezes aquele clínico, aquele generalista, aquele médico não oncologista, ele vai ser a porta de entrada, né, do diagnóstico e do acesso ao paciente a um diagnóstico mais precoce mesmo. Dificilmente, eu acho que nenhum de vocês tem a experiência do paciente chegar, né? Não tem um diagnóstico, marquei uma consulta com um oncologista clínico porque vim aqui saber se eu tenho câncer. Na verdade, é um paciente encaminhado. Então, ter esse envolvimento das outras especialidades é muito importante também, né, Cristina? Mas eu tenho, pode parecer curioso, que eu tenho vários pacientes que me procuram. Às vezes que tem história familiar, talvez? Às vezes quem tem história familiar, e eu acho isso bem interessante, porque a gente fica muito feliz de poder prevenir, passar essas informações e fazer um screening diferenciado para quem tem fatores de risco específicos. É o paciente mais medroso, mas às vezes é o que está mais certo, né? É o que tem mais consciência, né, da vulnerabilidade que a gente está. E às vezes tem pacientes que chegam também porque tem medo de câncer. E às vezes eles chegam com alguma queixa e aí eu até falo, mas por que você veio até, né, para o oncologista? Ele falou, porque se não for câncer, tá bom. Tem muita gente que tem que ter medo mesmo, é uma doença que assusta. E eu acho muito interessante a gente poder fazer modificações de estilo de vida, porque a gente, como o Paulo Henrique falou, a gente está no outro lado, mas a gente identifica no paciente com diagnóstico de câncer alguns elementos que propiciaram o surgimento da doença, a instalação da doença e a proliferação. Então, eu acredito que a gente tenha um papel importante, né, de corrigir alguns hábitos que vão ser responsáveis, né, junto com outros fatores. É uma doença tão complexa que a gente não pode atribuir a um fator só, né? Muitos pacientes às vezes chegam com essa demanda, né? Foi um estresse que eu sofri intenso 2 anos atrás. Bom, tudo está na mesma, tudo está no seu organismo, né? Um estresse muito grande vai levar a uma baixa de imunidade, que se ela for mais prolongada, isso pode afetar sim. Ser um gatilho, né? Ser um gatilho. Então, eu acho que é importante a gente ter essa visão de tentar corrigir aqueles fatores que vão, né, juntos, em combinação, propiciar o aparecimento de um câncer. Eu queria que vocês comentassem essa questão do medo. Faz muito sentido mesmo, tem que ter medo mesmo, igual a Cristina comentou. Como que é esse momento do diagnóstico? De falar para o paciente, olha, está confirmado, você tem um diagnóstico oncológico, você tem um câncer. Queria que vocês comentassem algumas experiências marcantes em relação a isso e também essa questão de expectativa de vida. O médico falou que eu tenho 1 mês de vida, que eu tenho 1 ano de vida. Será que a gente tem o poder para falar sobre isso? Excelente. Nós temos várias, né, situações aí a gente pode falar sobre isso, mas eu queria começar falando da questão de que muitas vezes o paciente recebe a notícia do câncer como uma sentença de morte, né? E na verdade, eu comecei falando que a oncologia está caminhando muito, né? Avançando em muitos cenários, em muitas situações. Então a gente consegue hoje em dia ter muito mais perspectivas de tratamento, de prolongamento da sobrevida, de qualidade de vida. Então é uma ciência que realmente tem mudado muito em pouco tempo, sabe? Mas a nossa cultura vem, né, nosso pensamento, de décadas atrás, a gente não podia nem falar o nome dessa doença, a gente falava aquela doença porque era uma doença que a gente podia falar sobre ela. Doença ruim, né? E atribuía muito a questão de morte, né? Tenho um diagnóstico de câncer e eu vou morrer. Na verdade, nós temos vários exemplos, né, de pacientes que recebem esse diagnóstico e é um renascimento, uma vida com mais cuidado, com mais saúde mesmo, né? Uma virada de página para o lado positivo, exato, né? Passar a viver, né? Exatamente. E a gente vai descobrindo como que a gente está sobrevivendo, né? No sentido de nossa correria, nossas angústias, né? E vendo que a gente não tem uma vida de qualidade mesmo, né? E a Cristina tocou uma coisa importantíssima, que muitos pacientes dizem, que bom, tenho câncer, estou feliz agora. Na verdade, né, o câncer é a segunda causa de mortalidade. E você, né, como cardiologista, né, Érica, sabe que existem as doenças cardiovasculares, que são as primeiras. E, na verdade, existem doenças tão graves que nós acostumamos a conviver com elas e que, na verdade, elas também são realmente, às vezes, até a mortalidade ainda maior do que um câncer, né? Nós temos a doença cardíaca, né? A doença coronariana, né? Então, são fatores de risco comuns, né? E que realmente aumentam muito a mortalidade de outras questões e que a gente tem que mudar a nossa cultura, entender que elas também são graves, elas também precisam de atenção, assim como o câncer. E o momento que a Cristina consegue falar na consulta que não tem um diagnóstico oncológico, maravilhoso, mas vamos melhorar outros fatores para ela não acontecer, né? Trabalhar com essa prevenção, com esse cuidado. Você ia contar o caso de diagnóstico difícil de falar, isso, Paulo? É difícil mesmo, é difícil para o paciente que escuta e para nós, né? De dar, às vezes, um diagnóstico mais pesado. Eu confesso que eu tenho 16 anos de medicina, 11 de oncologia,
né? Porque a gente forma e precisa de 5 anos para virar oncologista, e eu ainda, é uma situação que eu ainda não acostumo, nunca. Porque cada paciente é de um jeito, Cada né? paciente é de um jeito. Mas a gente aprende tanto também nesse processo, né? Então, às vezes, a gente vai dar notícia, estamos angustiados por isso e a gente encontra no paciente uma fortaleza tão grande, né? Eu acho que a especialidade oncológica é uma das especialidades mais sensíveis, porque isso vai apurando ao longo da formação, né, Cristina? Para ter aquele contato, individualizar cada caso, na hora de falar para o paciente, ele é único. Pode ser que, né, você já deu 10 mil diagnósticos como esse, mas aquele para ele é um caso, né? Ele é um indivíduo especial, único e tem que ser tratado dessa forma, né? Sem dúvida. É um momento difícil para todo mundo, como o Paulo falou, para a gente também dói na gente dar uma notícia ruim, nunca é bom. Mas existem até técnicas de comunicar más notícias em que o paciente é o centro desse diálogo e muitas vezes ele está acompanhado de várias pessoas que fazem perguntas e o paciente é que tem que se sentir pronto para escutar. Então, essa é uma conversa que é um bate-papo. Então, a gente começa primeiro perguntando para o paciente se ele está pronto para escutar, com quem que ele gostaria que a gente discutisse o resultado dos exames, porque a gente vai se deparar com vários pacientes, com várias culturas, expectativas e formas de encarar os problemas. Então, a gente tem que entender que tanto de informação que ele consegue receber naquele momento. Às vezes, ontem eu fui para a enfermaria com um dos meus residentes e ele perguntou, né, você já vai contar notícia ruim de um exame de progressão de doença? Eu falei, olha, se ela estiver pronta, eu vou. Às vezes você está com tempo, você senta lá na cabeceira do paciente, puxa a cadeira, senta e ele não está pronto, né, para escutar. E o momento é do paciente. Então, a gente tem que ter uma sensibilidade suficiente, isso a gente vai adquirindo com o tempo. Acho que cada vez eu vou me sentindo mais sensível a isso. Pela maternidade, pelos meus pais estarem ficando mais velhos e frágeis e vulneráveis, né, a doenças. Então, acho que a gente vai amadurecendo e isso vai cada vez impactando até com mais noção do que o paciente sofre. Então, a gente precisa se preparar para dar uma notícia ruim, a gente tem que preparar o cenário, preparar o paciente e ir no tempo certo. E nunca contar para ele além do que ele precisa saber. Eu aprendi isso numa aula que eu fui, isso é muito profundo. Nunca contar além, porque às vezes a gente dá uma riqueza de detalhes, por exemplo, ou a gente fala de uma forma grosseira, sem intencionar, claro, mas às vezes a gente vai além e aquilo causa sofrimento. A antecipação, né, do dia seguinte, do que vai acontecer, da profundidade do tratamento, se é cirúrgico. Às vezes ele não quer saber isso, né? Às vezes fragmentar a conversa, né? Ir a cada momento falando aquilo que ele está pronto para ouvir, igual a Cristina falou, né, Paulo? A gente sentir isso, né? A gente faz uma conversa com o paciente, né? Ver se tiver uma situação mais grave, né? Como você gostaria de receber essa notícia, né? Ver o que ele está pensando. Olha, nós estamos fazendo tantos exames agora. Você pensa que tem alguma coisa, algum diagnóstico provável, né? Então a gente vai sentindo isso, né? Existem técnicas, né, Cris? Mas realmente é muito individualizado mesmo. A gente vai aprendendo cada dia também, sabe? E ter essa sensibilidade não é uma coisa que a gente aprende, é uma coisa que a gente vai criando, né? E vai construindo ao longo da nossa profissão mesmo. Mas assim, a gente tem realmente situações tão bonitas, né? De que a gente aprende nesse cenário também. E de ver, valoriza, né? Como que a pessoa consegue conduzir isso de uma forma com tanta sabedoria mesmo em muitas situações, né? Isso não é fácil, né? O Paulo, comenta um pouquinho essa questão da expectativa de vida, de determinar o tratamento, o diagnóstico e o óbito vai durar 10 dias, a gente escuta muito isso. E, o médico falou que eu duraria 3 meses. Isso existe? A gente tem essa capacidade? Eu falo muito com os pacientes, quem sou eu para saber isso, né? Assim, na verdade, quem somos nós médicos, né? De toda a nossa fragilidade humana, né? E, na verdade, por mais que a gente tenta, né, dar uma estimativa de algum prognóstico, isso é baseado em estatísticas, em grupos de pacientes com aquele mesmo diagnóstico, com aquele mesmo estágio da doença. Então, são grupos heterogêneos, tem dentro daquele grupo pessoas que são mais saudáveis do ponto de vista de outras comorbidades. Tem pacientes que, por exemplo, têm uma condição física melhor do que outros. Então, a gente não consegue nunca saber com precisão isso. Então, tem pacientes que ultrapassam muito as estatísticas, essa média, né, que a gente realmente se baseia, que os estudos nos mostram, né? Então, eu costumo muito falar isso para o paciente, olha, eu posso até falar os dados da literatura, né? Se você quer muito saber isso, mas esses dados eu tenho certeza que não vai
trazer para o nosso contexto, entre mim e você, sobre o que está acontecendo. Então, você, né, pode ter você ter esse diagnóstico, mas você tem um marcador molecular que fala para a gente que é um pouco melhor, né, do que a gente esperaria. Você faz atividade física, você está sem sintomas nesse momento, então que me leva a pensar que você vai sair um pouquinho dessa curva. Então são situações que a gente vai aprendendo mesmo. Mas realmente, quando a gente fala do diagnóstico, né, a gente ainda traz essa cultura de que o câncer está associado à morte. Exato. Então a pergunta seguinte é: quanto tempo eu tenho de vida, né? Quanto eu vou viver, né? E aí baseio, né, tanto o tratamento, as opções de tratamento, baseio em vários cenários, né? O estágio da doença, como que é a condição do paciente, qual é o risco cirúrgico, né? A própria quimioterapia, né? Se tem alguma condição clínica importante, a gente tem que, às vezes, selecionar o paciente candidato a um tratamento ou outro. Isso realmente é difícil ser generalizado. Eu realmente provoquei essa pergunta aqui para a gente parar com isso. Também na cardiologia, na insuficiência cardíaca grave, e quantos meses eu tenho de vida, né? Para ver o que eu ainda tenho tempo para fazer. E a gente tem que parar com isso, né? De estar muito longe da gente saber quanto tempo tem de vida. Cristina, comenta para mim se a presença da família, do acompanhante, dos pais, dos filhos, dos companheiros é importante nesse processo. Eu vou então te dar alguns dados, porque sem dúvida o suporte é fundamental. Isso é o que as pessoas conseguem levar adiante, os desafios do tratamento. Mas existem dados na literatura médica que a expressão gênica, então aquilo que está no DNA das células, modifica quando você tem suporte social. Seja amigos, cônjuge, filhos, pai, mãe, de tal maneira que você fica com um estado menos inflamado, com menos estresse no seu corpo quando você tem esse suporte. Então isso modifica na sua célula. Por isso parte que afetiva, né? Isso é tão importante. Os pacientes vivem mais quando eles têm esse suporte, quando eles têm essa fé. Então eu não tenho dúvida que esse é o caminho para suportar tamanha diversidade, tamanho desafio. Você vê dessa forma também, Paulo? A presença do familiar? Com certeza. E a Cristina trouxe bases moleculares disso, né, que é realmente muito interessante. E no dia a dia a gente vê, né, que as pessoas têm um suporte familiar adequado, né, espiritual também. Isso tudo torna mais leve essa caminhada. É uma jornada realmente de muitos desafios e sozinho é difícil enfrentar. Mais alguma mensagem que vocês gostariam de deixar para a gente encerrar esse bate-papo sobre oncologia, diagnóstico, prevenção, sensibilidade, presença familiar, esse contato com o seu médico, de você entender que você é um paciente único, o médico entender que aquele paciente tem uma história dele, que é dele, e ele se apropriar daquilo. Alguma mensagem final, Paulo? Eu acho que a mensagem seria, né, que nós trazemos dados, né, questão mais orgânica, mais biológica, mas é uma especialidade que não é só isso, né? A gente precisa de muito mais. Então, a gente falou aqui de prevenção, de hábitos de vida, né? Essa questão do suporte familiar, espiritual. Então, a gente vê que envolve amplo, tantos, né? Uma amplitude tão grande. É muito interessante, né, a gente trabalhar com isso. Olha, eu quero dizer o tanto que esse assunto me fascina, quando a gente pensa que a oncologia me transformou e me transforma todos os dias. Sobre o que é importante para a gente, isso de trazer à tona o diagnóstico de uma doença que é potencialmente fatal, e essa gravidade te faz ressignificar tudo e nos faz ressignificar também. Porque quando a gente está diante de um paciente que está vivendo ali as angústias, os dilemas, e a gente transporta isso para a nossa vida, isso nos torna uma pessoa muito melhor. Não tem como a gente não ser tocado pela história dos pacientes, aprender com eles a como superar esses desafios, aprender às vezes a como não ser também diante dos desafios. E por isso que essa gravidade mesmo, né, do que a gente vive no dia a dia nos transforma numa pessoa completamente diferente. E por isso a gente tentar também buscar tudo o que a gente pode fazer. E essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês. Como a gente é responsável pela nossa saúde. A gente é responsável pela nossa saúde. E quantos de nós têm dificuldade de encarar essa responsabilidade, assumindo uma postura, né, de disciplina,
de mudar os estilos de vida que a gente às vezes abraça ali, né? Quantos de nós não colocam um monte de desculpas e entraves, eu não tenho tempo, eu não levo jeito, ou é muito difícil, ou aquilo. Então é chamar a responsabilidade de cada um para a sua saúde. Ser o dono da sua própria história, né? Isso. Envolvendo a saúde também. Algo mais, Paulo? Não, muito obrigado. Eu queria agradecer a presença de vocês, fiquei muito feliz. Na hora que eles falam, você vê que o olhinho até brilha, né? Que é de fato uma especialidade muito bonita, muito acolhedora. E para mais bate-papos como esse, lembrando que a gente está no canal 9, no 527 da Claro Net TV e também no YouTube. Fica com a gente para mais bate-papos assim.